Oi, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro que é muito interessante. É um dos livros do Clube do Livro que a gente está fazendo nesse semestre na Flório, O Cérebro da Criança, do Dan Siegel. Então, fica aqui comigo que eu vou te mostrar as principais questões, os principais pontos que esse livro tem para oferecer para os cuidadores das crianças. Bom, vou começar falando o seguinte: a gente já estudou alguns livros no Clube do Livro. Eu vou deixar aqui o link de participação no clube, tá? Então, a gente já estudou Parentalidade Consciente, que também é desse mesmo autor. A gente estudou Geração Ansiosa, que é um livro também muito bom. Ele é importantíssimo para quem quer entender por que que a gente precisa cuidar dessa coisa do excesso de internet, de tela, de redes sociais para as nossas crianças e os nossos adolescentes. E agora a gente está aqui analisando o livro O Cérebro da Criança, tá? Na semana que vem, a gente vai ver ao vivo o livro Montessori, o livro Criança Montessori, que é um livro maravilhoso, é um livro que eu recomendo demais para quem quer aprender um pouco mais da pedagogia montessoriana, para quem quer fazer com que a criança desenvolva mais autonomia. Isso vai ser fundamental para que você consiga desenvolver uma rotina mais harmoniosa na sua casa, tá? E aí, esse livro, O Cérebro da Criança, ele tem alguns pontos que são muito interessantes, mas eu já quero deixar aqui uma ressalva, tá? Qual é a ressalva? Ele traz algumas noções, alguns conceitos que não são exatamente muito atualizados em termos de neurociências, tá? Por exemplo, ele ainda usa no livro, né, o conceito de cérebro trino. Então, ele fala que a gente tem o cérebro reptiliano, que é a parte voltada para a sobrevivência, a gente tem o cérebro mamífero, né, o cérebro mais voltado para as emoções, né? Então, ele vai usando essa teoria, que é uma teoria que já está ultrapassada em neurociências, mas ele faz isso de uma maneira didática. Eu entendi o ponto dele. Ele usa isso para mostrar para você que não conhece neurociências, que não estuda psicologia do desenvolvimento, né? É, o que está acontecendo no cérebro do seu bebê, da sua criança, né? Para que você entenda a melhor forma de se conectar com essa criança, de se comunicar com essa criança, para que você olhe de uma forma mais apurada, vamos dizer assim, para o que está acontecendo com aquela criança. Ele fala que a gente tem várias áreas do nosso cérebro trabalhando em várias questões, em várias funções, né? E aí ele fala das emoções e da racionalidade, vamos dizer assim, né? Como se a gente pudesse separar as duas coisas. É isso que eu estou te falando, tá tudo integrado. Hoje a gente não vê dessa maneira, mas ele quer te explicar de uma forma didática qual é a sua função diante do desenvolvimento daquela criança. Você é o adulto que precisa ajudar essa criança a integrar essas funções, né? Ou seja, que ela não seja só uma criança voltada para a emoção, que ela comece aos poucos a olhar o mundo ao redor dela, a olhar o outro, a entender o que o outro está sentindo, começar a organizar que eu posso ter uma emoção, mas que essa emoção não precisa dominar o meu comportamento. Ou seja, não é suprimir a emoção, não é jogar fora a emoção que essa criança está sentindo, é integrar, é validar, né? E equilibrar, manejar, regular. Quem é que consegue ajudar a criança a fazer isso? São os adultos, os mamíferos adultos, cuidadores dessa criança. As figuras de apego dessa criança são os responsáveis por ajudar essa criança a desvendar todo esse trabalho aí de desenvolvimento das funções executivas nessa primeira infância e ao longo da vida. E aí eu tô aqui com a minha colinha, só para te falar, eu vou ler aqui
Ele fala que a gente precisa ajudar a criança a integrar e desenvolver as suas funções executivas e a sua regulação emocional. Função executiva é um conjunto de habilidades mentais que permitem à pessoa planejar, controlar impulsos, manter o foco e regular o próprio comportamento. É como se fosse um gerente do cérebro. Essas funções, né, elas gerenciam o nosso cérebro, o sistema que organiza os pensamentos e as ações para atingir um objetivo. Por que é tão importante? Para um minutinho, presta atenção no que eu estou falando aqui. Por que é tão importante que você entenda isso? Olha o que que o seu filho, vou fazer uma listinha aqui para você aqui. Olha o que que seu filho ainda não é capaz de fazer inteiramente sozinho. Preste atenção. Pensar antes de agir, controlar impulsos e emoções, planejar e tomar decisões, manter a atenção e a memória de trabalho e flexibilizar o pensamento. É muito importante que você entenda que você não pode exigir do seu filho esses comportamentos. Ainda. Não dá para você exigir que ele chegue nisso sozinho ainda. Não dá. Às vezes a gente briga com os nossos filhos e fala assim: ah, mas você tinha que saber isso. Não é possível que você não usou sua cabeça. Você não pensou antes. Não, ele não pensou. Ele não pensou porque ele não tem estrutura ainda no sistema nervoso dele capaz de fazer isso. Porque ele ainda não tem também, não é só a questão da estrutura fisiológica, ele ainda não tem experiência que faça com que ele entenda o que ele deve ou não deve fazer. E experiência molda a aprendizagem. Então, se eu quero que o meu filho não seja uma pessoa violenta, ele precisa viver experiências onde ele não é estimulado a ser violento, onde as figuras de apego dele não são violentas com ele ou com outras pessoas na frente dele. Por quê? Porque são experiências que ele está vivendo e estão fazendo ele aprender ou não que violência é algo a se usar. E a cabeça da criança funciona dessa maneira. Por isso que é tão importante a gente entender o desenvolvimento infantil, entender as fases de desenvolvimento, para entender como que eu vou educar aquela criança, como que eu vou me comunicar com ela. É por isso também que é tão importante que a gente ajude a criança a desenvolver a regulação emocional dela. O primeiro passo é essa criança ter um adulto ao redor dela identificando e nomeando as emoções. Porque essa criança está sentindo e ela não consegue nomear ainda o, aquela emoção, o que ela está sentindo naquele momento. Aquilo, inclusive, causa assim, desconforto, angústia, porque se a gente consegue nomear, a gente consegue descrever, comunicar, a gente consegue integrar melhor aquela experiência na nossa vida. Quando você tem uma criança em casa, o primeiro passo para essa criança desenvolver regulação emocional é você fazer todo um trabalho com muita paciência, com muito carinho, de identificar e nomear as emoções que essa criança está sentindo, ajudá-la a fazer isso. E aos poucos, ajudá-la também a falar sobre suas emoções de forma validante, ou seja, eu não vou julgar a minha criança porque ela está sentindo. Sentir é diferente de se comportar. Eu não vou julgar a minha criança porque ela está sentindo raiva, porque é normal sentir raiva. Mas eu posso dizer à minha criança que, mesmo sentindo raiva, ela não pode bater no coleguinha. E lembra o seguinte: que se você quer ensinar para o seu filho que ele precisa regular as próprias emoções, você tem que ser o adulto mamífero da relação que sabe regular as próprias emoções. Porque como é que você vai criar uma experiência, um ambiente para aquela criança em que ela consiga regular as próprias emoções se você não consegue fazer isso? Então você precisa também cuidar das suas emoções, cuidar da forma como você lida com as suas emoções e a relação delas com os seus comportamentos. Mais uma coisa muito interessante que o livro fala é sobre o poder da contação de histórias. É, nós, seres humaninhos, somos apaixonados por histórias há muitos séculos e séculos. Então,
As narrativas são muito interessantes para a criança baixar a guarda, se conectar com a mensagem que está sendo passada e também sentir espaço para dizer o que ela está sentindo, o que ela está pensando, para absorver melhor o que está sendo passado para ela naquele momento, tá? Então você pode e deve usar bons livros, boas histórias para conversar com os seus filhos sobre emoções. É muito importante que a gente faça isso. O livro também fala sobre, primeiro, se conectar com a criança para depois redirecionar a criança. Mas essa dica eu só vou passar para você quando a gente falar do Clube do Livro de dezembro, que é o livro Disciplina Sem Drama, também desse autor. Lá nesse livro eu acho que ele desenvolve esse conceito de conectar para depois se redirecionar de uma forma mais profunda e detalhada. Então a gente vai falar sobre isso lá no livro de dezembro, tá bom? O link do grupo onde a gente publica as coisas do Clube do Livro está aqui embaixo. Então você pode entrar no clube, é gratuito e, por favor, só vou te pedir para você se inscrever no canal, porque assim você ajuda a divulgar o meu trabalho, a fazer meu trabalho aqui no YouTube crescer e o YouTube perceber que esse conteúdo é útil, é relevante e distribuir para mais pessoas. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.